A Isabel Mega para trazer notícia de última hora que acaba de chegar aqui na CNN Brasil. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinez Vasques, é preso no Paraguai, segundo a Polícia Federal. O ex-diretor, que foi ali uma peça tão importante ali durante a época da eleição presidencial, porque foi ali considerado uma peça-chave de iniciativas, inclusive, para interferir no resultado das urnas, dificultar o acesso de eleitores, era tido também como uma peça importantíssima dentro de todo o processo da trama do golpe. Informação, então, que chega quentinha aqui. Já vou, sem delongas, chamar o Eli Jonas Maia, que é quem está acompanhando esse assunto, vai trazer todos os detalhes, então, para a gente. Mais um caso de uma figura que se evade aí da justiça diante de uma condenação. Conta pra gente, Eli Jonas Maia. Agora, essa informação confirmada, então, com os integrantes da Polícia Federal que investigaram o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinez Vasques, com essa prisão dele no Paraguai. Ele estava tentando embarcar no Aeroporto Internacional de Assunção, capital do Paraguai, com destino a El Salvador, país do Caribe, da América Central. E segundo esses integrantes com quem a CNN conversou da Polícia Federal, que já estão com essa prisão cumprida, Silvinez Vasques rompeu a tornozeleira eletrônica que ele estava sendo monitorado após a condenação no Supremo Tribunal Federal em Santa Catarina. Ele, que mora em Santa Catarina, teria rompido então essa tornozeleira eletrônica e viajado para o Paraguai de carro, segundo as informações preliminares de integrantes da Polícia Federal. Então, no aeroporto de Assunção, que é o Silvio Petirossi, em Assunção, capital do Paraguai, ele foi preso os integrantes ali da polícia local e logo a informação foi repassada também para a Polícia Federal, que está no local neste momento. As informações estão chegando a todo momento em relação a essa prisão. E a gente tem que lembrar que ele foi condenado na semana passada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no núcleo que ele fazia parte como réu, por conta da trama golpista, a ação penal que foi processada e julgada no Supremo Tribunal Federal. Silvinez Vasques, então ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por conta da atuação dele, segundo a Polícia Federal e segundo a PGR, também no entendimento no Supremo Tribunal Federal, durante as blitzes e uma trama golpista em 2022, culminando também, segundo essa investigação, no 8 de janeiro. Então, a informação de agora é a prisão, mais uma prisão, ele que já foi preso também no começo de 2023, também em relação a esse caso. A prisão, de acordo com integrantes da Polícia Federal, foi justamente ele tentando embarcar com um passaporte que não está válido do Aeroporto Internacional Silvio Petirossi, em Assunção, no Paraguai, com destino a El Salvador. E aí a dúvida que fica a partir de agora também, Clarice, estamos tentando essas informações com esse breaking news agora, é se ele vai ser trazido de volta para o Brasil, Santa Catarina, que é o estado dele, de onde ele saiu, ou se ele vai ficar preso neste primeiro momento no Paraguai, nosso país vizinho que faz fronteira com o Brasil, com o Paraná. Então, a informação é da prisão por conta do rompimento da tornozeleira eletrônica. Ele que foi investigado pela Polícia Federal dentro de todo esse inquérito da tentativa de golpe de Estado, do plano de golpe de Estado no Brasil, e ele como um diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E a gente lembra bastante no segundo turno das eleições presidenciais em 2022, quando a PRF fez blitzes parando ônibus, parando muitos carros, principalmente no Nordeste, descumprindo uma determinação do então presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Houve até uma negociação e as blitzes foram desfeitas. Essa investigação, então, foi avançando até que se chegou ao indiciamento de Silvinez Vasques, porque no entendimento da Polícia Federal ele atuou para que eleitores do então candidato à presidência Lula, que tinha a maior parte dos votos e intenções de votos no Nordeste, não chegassem aos locais de votação. O indiciamento chegou à PGR, que também entendeu por uma culpa do Silvinez Vasques, e ele foi denunciado
até que se tornou réu também no Supremo Tribunal Federal e na semana passada foi condenado aí a 23 anos de prisão em regime fechado. Importante destacar que ainda não há um trânsito em julgado em relação a essa condenação dele no Supremo Tribunal Federal. Há aqueles recursos de embargos que a defesa pode fazer, mas não há um trânsito em julgado, diferente do Núcleo 1, onde esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados dele também, como o general Augusto Heleno. Nesse caso do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele foi condenado, mas ainda não há um trânsito em julgado, e aí ele saiu de Santa Catarina por meio de um carro, foi para o Paraguai e foi preso agora há pouco, tentando embarcar para El Salvador, de acordo com os integrantes da Polícia Federal, que já tem informações sobre esse caso. Após ele romper uma tornozeleira eletrônica, estava sendo monitorado por decisão do Supremo Tribunal Federal, estava com algumas outras medidas também. Não podia dar entrevista, não podia usar redes sociais. Dentro de todo esse contexto bojo das investigações e também da condenação dele no Supremo Tribunal Federal. A gente está tentando novas informações em relação a essa prisão, Clarissa, mas também já procurei o advogado, o Eduardo Nostrani, que é advogado do Silvinei Vasquez, para ter algum posicionamento da defesa do Silvinei Vasquez. Por que ele tentou romper essa tornozeleira, se ele rompeu de fato totalmente, se foi algo menor, a sua caixa da tornozeleira, ou se foi por completo, e por que ele queria embarcar para El Salvador sem avisar ao Supremo Tribunal Federal. Porque nessas medidas cautelares em que o condenado, antes como réu, antes como denunciado, essas medidas tem ali escrito que ele não pode deixar o Brasil, tem que entregar o passaporte, e algumas autorizações podem ser feitas, mas com o crivo do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, a gente está tentando também, com o advogado dele, se houve algum pedido para que ele deixasse o Brasil. Mais informação de agora, com integrantes da Polícia Federal apuradas pela CNN, é que ele rompeu a tornozeleira eletrônica, saiu do Brasil para o Paraguai e foi preso. A outra ponta agora do caso é saber se ele vai voltar do Brasil, como é que vai ser esse processo de retorno dele para o Brasil, uma extradição, algo de deportar, ou se ele vai cumprir aí essa prisão agora, preventiva, já que é um descumprimento da medida cautelar anteriormente que foi imposta, se ele vai cumprir essa pena ali no país vizinho, que é o Paraguai. Estamos tentando novas atualizações sobre esse caso e aí eu te chamo por aí. Pode ser, Clarissa?